Eu nasci e me criei na agricultura com meus pais, onde eu trabalhei até os 14 anos de idade. E aos 14 anos eu conheci o meu esposo e decidi fugir de casa. Meus pais eram contra o nosso namoro e naquela época eu decidi fugir de casa com ele, imaginando que eu fosse viver de amor. Porém, aí sim que eu vi o que era passar por desafios e dificuldades na vida. Aos 15 anos eu já fui mãe. Na época, quando eu descobri que eu estava grávida, realmente foi um desafio muito grande, porque eu tive muito medo. Eu tive muito medo pela atual situação que eu estava vivendo, iniciando a vida, longe de casa, longe dos meus pais. Eu ainda era uma criança, sabendo que eu estava esperando por um filho, então foi um período assim bem desafiador para mim, porque eu tive muito medo também. Mas enfim, meu filho nasceu, desde muito nova eu tive que começar a trabalhar como empregada doméstica para sustentar o meu filho, que era bastante doente também, que a gente passou por bastante problema de saúde quando ele era criança. E aí para ajudar a sustentar ele e para também ajudar nas despesas de casa. Porém, eu vivia muito frustrada, porque aquela não era a vida que eu imaginava que eu teria quando eu saísse de casa. Mas enfim, a minha vida seguiu. Naquela época eu parei os meus estudos também, porque como ele era muito pequeno, doente, eu não podia continuar os estudos, eu abandonei os estudos e segui por muitos anos trabalhando como empregada doméstica. Mas assim, passaram-se alguns anos e até que um dia eu falei para mim mesma, não é essa vida que eu quero para mim, porque eu vivia muito frustrada, muito insatisfeita com aquela vida. E naquele dia que eu falei que não era essa vida que eu quero para mim, naquele mesmo dia eu fui atrás para retomar os meus estudos, né? Logo eu já retomei os meus estudos, voltei a fazer o ensino médio. Fiz alguns cursos profissionalizantes também, depois eu ingressei numa faculdade à distância, fiz administração de empresas e dali para frente eu segui estudando. E eu sempre tinha uma grande ambição, eu tinha sempre uma grande vontade de viver uma vida abundante, de empreender, mas até então eu não fazia nem ideia do que eu podia fazer, de que ramo, de que forma que eu poderia empreender. E segui estudando e trabalhando. Foi quando em 2009 surgiu então a oportunidade de começar a empreender. E para que eu pudesse então começar esse meu empreendimento, a única forma que eu tinha era vender a minha casa para comprar o nome de uma empresa. Então foi bastante desafiador também, porque para vender a minha casa eu estava me desfazendo de um sonho que eu tinha, que era conseguir a minha casa própria. Mas era a única forma que eu tinha para começar a empreender. Então, mesmo contra a vontade do meu esposo, porque ele era totalmente contra fazer aquele negócio, nós colocamos a casa à venda. O que não demorou a acontecer, nós conseguimos vender muito rápido a casa e compramos o nome de uma empresa. Essa empresa é uma empresa do setor funerário, uma empresa funerária. E compramos e começamos então a trabalhar nessa empresa. Logo nos primeiros dias eu percebi que essa empresa estava falida. E aí então veio o grande desespero. Eu havia vendido a minha casa contra a vontade do meu esposo para comprar o nome daquela empresa e eu descobri que essa empresa estava falida. E aí veio muitas cobranças do tipo, tá vendo, eu falei que isso era uma loucura. Por outro lado veio um grande desespero também, porque eu não tinha experiência, eu não tinha conhecimento, eu não tinha dinheiro. Enfim, era algo totalmente novo e desconhecido para mim, começar a atuar naquele negócio. Mas a única alternativa que eu tinha naquele momento, como o negócio já estava feito, a casa já estava vendida, era falar para mim mesma e falar para o meu esposo que o negócio ia acontecer, que ia dar certo. E foi de fato o que aconteceu. Foi assim muito desafiador acreditar, levantar todos os dias, muitas noites fui dormir chorando porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas do dia seguinte, do mês seguinte, eu não tinha dinheiro para pagar essas contas, mas aí eu levantava com o meu pé direito e eu dizia assim para mim mesma, não, vai dar certo, vai acontecer. E eu fui à luta, fui atrás de buscar novas estratégias, buscar conhecimento, para que aquele negócio realmente viesse a acontecer. É que assim, a minha frustração com a vida que eu tinha era tão grande, que qualquer coisa que fosse um pouco melhor do que aquilo já estava bom. Foi por isso que eu acredito que foi isso que realmente assim me deu aquela coragem, me deu aquele impulso, porque a minha vontade de mudar, de transformar a minha vida era tão grande que eu aceitava passar por qualquer situação, por mais desconhecida que fosse, para que eu conseguisse realmente transformar aquela vida, porque era uma frustração muito grande que eu vivia. E
graças a muita força, a muita determinação, a muita garra, a muita disciplina, eu consegui sim transformar essa empresa que estava falida num grande case de sucesso. Mas por um período eu fiquei acomodada. Por 2, 3 anos ali eu estava acomodada, só que eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Por mais que a empresa estava bem estruturada, que eu já tinha uma determinada estabilidade financeira, que a gente já tinha se tornado um case de sucesso, mas eu continuava sentindo aquele vazio dentro de mim e eu não conseguia compreender o porquê que aquilo estava acontecendo. Mas eu sempre me perguntava e sempre me questionava o que está faltando. Foi aí que eu decidi ir atrás para descobrir realmente o que estava faltando. E eu fui atrás de autoconhecimento, fui atrás de desenvolvimento pessoal, comecei a estudar forte. Nessa época eu comecei a fazer coaching, me formei analista comportamental, treinadora comportamental, fiz vários cursos aí na área comportamental e eu descobri que as respostas que eu buscava para minha vida estavam todas dentro de mim. Que aquele vazio, aquela sensação que eu sentia, estava tudo dentro de mim, as respostas para aquilo estavam dentro de mim. E eu descobri também qual era a minha verdadeira missão nessa época, nessa busca pelo autoconhecimento. E foi aí que veio a grande sacada, que eu percebi que eu tinha o poder sim de transformar a minha realidade, de criar a realidade que eu quisesse para a minha vida, porque eu tinha um potencial muito grande dentro de mim. E aí então, não me dando por satisfeita, eu decidi nessa época compartilhar com as pessoas aquilo que havia acontecido comigo. Eu decidi então compartilhar aquela metodologia, aquelas ferramentas, enfim, decidi compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu apliquei na minha vida. Assim como eu me achava uma pessoa totalmente incapaz lá atrás, e depois eu descobri a capacidade que eu tenho e que eu descobri que absolutamente tudo está na minha mão, que eu tenho sim o poder de criar a realidade que eu quiser. Então foi isso que me impulsionou realmente a transbordar, a levar isso para as outras pessoas, porque eu acredito que essa capacidade está em todo ser humano. A partir do momento que você realmente decidir que você quer transformar a tua vida, a partir do momento que você entender que você pode criar a tua realidade, nada é impossível. Nada é impossível, e é isso que eu quero que as pessoas consigam entender. É isso que muitas vezes eu digo, que eu queria poder pegar, abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro e dizer assim, você também pode. E tem tantas pessoas aí fora que não acreditam no potencial que tem tantas pessoas se achando inferiores, tem tantas pessoas se achando incapazes e que tem um potencial extraordinário dentro de si. Como eu sempre falo, que tem um diamante muito grande dentro de si, só que tem que lapidar ele. Só que o primeiro passo é a pessoa acreditar que ela pode. A grande vontade minha é de fazer as pessoas entender que cada pessoa tem um potencial extraordinário dentro de si.